Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Som de Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Nos espaços tomados pela civilização, pode-se encontrar uma sensação de ordem e sabedoria. É algo que geralmente não se revela, mas esse é o fundamento da cultura e do progresso. Esse fundamento é conhecido como matemática. A matemática começa com o Teorema de Pitágoras, que é sempre o início de uma nova jornada por novos espaços. Desafiando Pitágoras. O Teorema de Pitágoras foi, por 2000 anos, considerado uma verdade imutável que avançou junto com a civilização humana. Mas um dia, as pessoas começaram a questionar o espaço criado por Pitágoras. O Estádio Olímpico de Beisebol de Changchun tem uma superfície perfeitamente reta. Usando equipamentos modernos de medição, marcamos um ponto e, a partir dele, criamos um pequeno triângulo retângulo. Para fazer um ângulo preciso de 90 graus para o nosso triângulo retângulo, usamos equipamentos modernos de medição. Os dois catetos desse triângulo retângulo têm 8 e 15 metros, respectivamente, enquanto a hipotenusa tem 17 metros. Depois testamos isso com o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os quadrados de 8 e de 15 são 64 e 225, que somam 289. O quadrado de 17, como previsto. Então decidimos aumentar o triângulo. Usando o mesmo ponto inicial no Estádio Olímpico de Beisebol de Changchun, aumentamos o triângulo até onde pudemos dentro da Península da Coreia. Para encontrar os pontos exatos necessários para fazer um ângulo reto preciso, usamos sistemas de localização por satélites, conhecidos como GPS. O segundo ponto que usamos foi o porto de Muko, a leste da província de Gangwon, na Coreia, que fica na mesma latitude do estádio de beisebol em Seul. Nós temos 8 satélites em funcionamento, o que parece bom. Podemos começar a medir agora. O terceiro ponto era uma praia ao longo do rio Gungang. Tá. Conseguimos. Está bom aqui. O sinal de satélite está ótimo aqui onde eu estou. Tá ótimo. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, a exatidão das coordenadas do satélite é quase perfeita. De acordo com os aparelhos de GPS, a distância entre o estádio em Seul e o porto de Muko era de 181 quilômetros e 80 em uma linha reta. Enquanto isso, a distância do estádio até o rio de Gungang era de 80 quilômetros e 52 ao longo de uma linha reta que formou um ângulo reto com a primeira linha. E a medida da hipotenusa era de 199 quilômetros e 51. Depois, elevamos esses comprimentos ao quadrado para ter certeza de que o teorema se aplicava a esse grande triângulo retângulo. Mas o resultado que tivemos foi bastante inesperado. Os resultados de nossas medidas reais não batiam com o que o Teorema de Pitágoras previa.
Tentamos outro triângulo, esse bem maior, cobrindo uma porção bem maior da Terra. Um lado era entre o Porto de Muko, na Coreia do Sul, e a ilha de Samos, na Grécia, lar de Pitágoras. O triângulo retângulo dessa linha levou a outro ponto na savana da República Democrática do Congo, no continente africano. Um enorme triângulo terrestre com milhares de quilômetros de cada lado, feito em um atlas. Medimos a distância real entre os pontos para ver se o teorema daria certo. O teorema dita que o quadrado da hipotenusa do triângulo retângulo será igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, dessa vez, a diferença era ainda maior. Qual seria o motivo? Na superfície de uma esfera, como a superfície da Terra, a menor distância entre dois pontos não é mais uma linha reta. É a distância de um grande círculo que une esses pontos. É um círculo que você consegue cortando a esfera com um plano passando pelo centro. Então, as distâncias menores na esfera não são linhas retas, mas arcos circulares. Assim é possível. Muitos dos teoremas da geometria plana não servem para a superfície de uma esfera. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus num plano reto, como uma folha de papel. Mas em uma forma esférica, as linhas e ângulos ficam curvos, o que muda seus comprimentos, tornando os ângulos interiores maiores. Em uma superfície esférica como a da Terra, o teorema de Pitágoras não funciona. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, da União Soviética, se tornou o primeiro homem a viajar pelo espaço. Pela primeira vez na história humana, alguém pôde ver nosso planeta de cima. Seus olhos viram uma Terra redonda e azul. Faz apenas meio século que os seres humanos puderam ver com seus próprios olhos que a Terra é redonda. Mas os antigos matemáticos foram os primeiros a saber que vivemos numa bola redonda. Há 2.200 anos, um matemático na Alexandria determinou que a Terra era uma esfera. Eratóstenes foi supervisor da Biblioteca da Alexandria, que na época era o centro de todo o conhecimento e aprendizado do mundo. Um dia, na biblioteca, ele leu parte de um diário de um viajante. O viajante anotou que ao meio-dia, no solstício de verão em Siene, que era como os gregos chamavam Assuan, todas as sombras desapareciam. Isso chamou sua atenção, porque isso não acontecia em lugar algum que ele conhecesse. Ele decidiu fazer um experimento simultaneamente na Alexandria e em Siene. Foi no dia do solstício de verão, quando o Sol estava em sua latitude mais ao norte.
Os resultados do experimento foram que em um poço em Siene, quando o Sol chegou bem acima dele, todas as sombras desapareceram. Distante, na Alexandria, algumas sombras continuaram. Isso era curioso, porque o tamanho das sombras era diferente. Ele tinha descoberto que a Terra é redonda? Eu acho que ele soube. Quando um navio navega uma longa distância no mar, ele parece afundar no horizonte, independente de que direção ele esteja seguindo. Acho que eles descobriram que a Terra não poderia ser plana. Eratóstenes, certo de que a Terra era redonda, deu um passo adiante e tentou descobrir a circunferência do planeta. A luz vinda do Sol chega em uma direção paralela, não importa onde se esteja no planeta. Mas porque a superfície da Terra é curva, a sombra formada vai ter comprimentos diferentes, dependendo de onde se esteja no planeta. Eratóstenes usou o comprimento das sombras de dois locais na mesma longitude para medir a circunferência da Terra. Seu experimento começou na Alexandria. Primeiro, ele posicionou uma vara perpendicular à superfície da Terra. E depois, mediu o ângulo entre a vara e a linha que passava da ponta da vara até o fim da sombra que ela fazia. O ângulo formado pela vara perpendicular na Alexandria e sua sombra formavam um ângulo de 7,2 graus. Isso é 1/50 dos 360 graus que formam um círculo completo. Agora, ele só precisava descobrir a distância até Siene para medir a circunferência da Terra. Eratóstenes decidiu medir a distância da Alexandria a Siene andando a pé. Ir da Alexandria a Siene a pé naquela época era uma jornada perigosa. Ele passou muitos dias atravessando o deserto para determinar que a distância era de 5.000 estádios ou 800 quilômetros. Quilômetros multiplicados por 50 davam 40.000 quilômetros. 2.200 anos atrás, um matemático já tinha determinado a circunferência da Terra. A Terra é esférica. Então, para medir a circunferência, ele precisava medir os ângulos de pontos ao longo do mesmo meridiano. A precisão para medir a distância entre Siene e Alexandria foi menos exata que nos tempos modernos. Ele usou o estádio como unidade de medida, mas essa não era a medida mais precisa. É difícil converter isso para a métrica moderna, mas pode-se dizer que essa medida era extremamente precisa para o seu tempo. A Alexandria se tornou vítima da influência crescente dos imperadores romanos cristãos. Em 391 foi ordenado que todos os templos pagãos fossem destruídos e a biblioteca da Alexandria foi destruída pelo fogo. Os comandantes do Império Romano não queriam filosofias discordantes. Pouco depois disso, a Europa entrou em uma hibernação nas trevas. Apenas um milênio depois, uma nova luz se acendeu na cidade italiana de Firenze, conhecida como Florença. Na Florença do século XVI, a Renascença começava a surgir.
Com recursos abundantes para mercadores, muito da fonte de conhecimento da Renascença se centrou nas aventuras humanas e não divinas. O centro do mundo saiu de Deus e dos deuses e se concentrou nos homens como foco do aprendizado e das artes. Florença ainda é um espetáculo da vitalidade da era da Renascença. O símbolo da cidade é a Basílica de Santa Maria del Fiore, ou seja, Basílica de Santa Maria da Flor. Esse é o Domo, a grande estrutura que se ergue diante da beleza sem palavras da cidade de Florença. Diante da catedral há uma estátua de Filippo Brunelleschi, o arquiteto que projetou o domo da catedral. Brunelleschi foi um dos primeiros a descobrir a perspectiva. Enquanto desenhava a catedral, ele descobriu que era mais eficaz desenhar os objetos mais próximos maiores e os mais distantes menores. O espírito da Renascença era a razão. Eles usavam a razão para se concentrarem no humano. Isso os levou aos ensinamentos dos gregos, que eram relacionados ao helenismo. Verdade, bondade e beleza fazem parte disso. Para eles, verdade e beleza eram formas de raciocínio e eles acharam que poderiam expressar essa beleza matematicamente. Era assim que pessoas como Leonardo da Vinci pensavam. Foi o espírito daquela era que levou à geometria e também à perspectiva. Foi aqui em Florença que o desenho usando a perspectiva matemática e geométrica começou. A igreja de Santa Maria Novella contém o famoso afresco do pintor Masaccio, que morreu jovem aos 27 anos. A obra de Masaccio, a Santíssima Trindade, é encontrada nessa catedral. Ela marca o primeiro uso de perspectiva linear sistemática. Embaixo está o casal que patrocinou esse quadro. Ele também tem Maria, João Batista, Deus e Jesus crucificado. Esse quadro tem um cálculo de onde Masaccio achava que seria o nível dos olhos de quem veria a pintura. É uma superfície plana, mas parece que o altar está aqui e a porção interna da igreja realmente vai para dentro. Era uma coisa incrível para a época que uma superfície plana pudesse parecer tão tridimensional e viva. Até mesmo para mim hoje é incrível. Então acho que as pessoas daquela época devem ter ficado surpresas com esse quadro. Um dia, em 1491, um pintor de Milão recebeu o pedido da corte papal em Roma de uma representação da última ceia de Cristo. A cena acontece antes da crucificação de Jesus, quando ele está em Jerusalém comendo com seus discípulos. Era uma cena comumente retratada por vários artistas. A última ceia, pintada por Giotto di Bandoni no final da Idade Média, tinha uma auréola em torno das cabeças de todos para mostrar sua santidade.
Na representação da Última Ceia de Domenico Ghirlandaio em tamanho natural, encontrada no refeitório da igreja de Ignossanti, em Florença, o fundo é tão magnífico e belo que não parece que é da Última Ceia encontrada na Bíblia. Entre todas as representações da Última Ceia, a que é considerada a melhor está em um convento em Milão. Essa catedral é considerada há tempos uma das construções mais bonitas que representa a transição do estilo gótico para a era da Renascença. Ainda se acredita nisso até hoje. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para ver o afresco. É a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Esse quadro sofreu danos com o tempo, mas ainda é considerado como a mais perfeita de todas as representações. Há várias pinturas da Última Ceia. Não só Leonardo da Vinci representou essa imagem. Os pintores não pegam simplesmente pincéis e pintam na tela. Eles desenham projetos e esboços várias vezes. Em outras palavras, os pintores planejam o que é que eles vão pintar. Antes de Leonardo da Vinci começar a pintar, ele dividiu o espaço de acordo com os métodos da perspectiva geométrica. Ele planejou a composição para que as linhas de visão convergissem sutilmente para Jesus. Depois de posicionar Jesus adequadamente, ele posicionou os 12 apóstolos. Jesus é vivo, rezando seu último sermão da salvação antes da morte. Ele tem um olhar sereno, mas os apóstolos o olham com surpresa, depois de saberem que um deles vai trair o seu mestre.